Salve, salve, galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você agora um resumo muito bacana sobre o tema força elétrica, é a famosa lei de Coulomb, legal? Bom, vamos lá? Então, olha só, primeiro para a gente poder começar, deixa eu te explicar uma coisa que é muito interessante, tá? A gente está falando aqui de corpos carregados eletricamente. E quando eu tenho, por exemplo, dois corpos que estão carregados eletricamente com carga positiva, eles interagem, mesmo à distância, mesmo sem um estar encostado no outro, um interage com o outro, fazendo o que a gente costuma chamar por aí de repulsão, não é isso? Então, um arremessa o outro para longe, é isso que eu estou tentando te dizer. O mesmo acontece se eu tiver dois elementos que são negativos, um negativo diante de outro negativo, a gente também acaba causando aí um efeito de repulsão. Legal? Agora, quando eu tenho um positivo perto de um negativo, aí a gente acaba tendo uma interação entre eles, só que agora essa interação é de atração. A gente chama essa ideia de corpos que são de sinais iguais se repelem e corpos que são de sinais contrários se atraem, de princípio de Dufay, né? Vamos chamar Dufay. Legal? Então essa ideia de positivo repele positivo, negativo repele negativo, positivo atrai negativo. Isso aí é um básico do básico do básico, é o famoso princípio de Dufay, tá bom? Tá, mas agora o que eu quero é quantificar essa atração ou essa repulsão. Imagina que eu tenho dois objetos, um positivo e um negativo, e esses objetos eles se atraem. Mas eu quero saber se essa atração ela é uma atração fraca, baixa intensidade, ou se é uma atração mais violenta, alta intensidade. Para eu quantificar a intensidade ou da atração ou da repulsão, ou seja, vale para os dois casos, tá? Tudo depende dos sinais, das cargas envolvidas, a gente utiliza uma formulinha. Essa formulinha ela é conhecida como Lei de Coulomb, em homenagem ao cientista Coulomb. Legal? E a formulinha é essa, ó. Força depende de uma constante K, depende do produto do módulo das cargas envolvidas e da distância entre elas ao quadrado. Deixa eu te explicar, antes de você sair por aí, né? Fazendo a formulinha, deixa eu te explicar aqui o contexto, tá bom? Então, essa aqui é uma fórmula que me ensina a entender se a interação é muito intensa ou de baixa intensidade entre duas cargas elétricas. E eu estou te dizendo que essa força depende diretamente, obviamente, do valor das cargas, né? Por exemplo, pega duas cargas elétricas, uma de 10 microcoulombs e a outra de 10 microcoulombs. Vai ter uma interação entre elas. Agora pensa que as cargas estão mais cargudas. 50 microcoulombs uma e a outra 50 microcoulombs. Com certeza a interação vai ser de uma intensidade maior no segundo caso. Então, a força depende diretamente das cargas. Nota que eu coloquei entre duas barrinhas para dizer que depende do módulo. Não tem a ver com o sinal. Só com a informação numérica. É isso que eu quero dizer através das barrinhas de módulo. Além disso, eu estou dizendo que a força está relacionada com uma constante K. Essa constante ela é chamada de constante eletrostática do meio. Meio quer dizer lugar. Então, essa constante está tentando dizer para a gente alguma característica do lugar onde as cargas elétricas estão. Se é no vácuo, é de um jeito. Se é na água, é de outro. Se é no vidro, é de outro. Então, eu estou te falando que as cargas interagem de um jeito diferente em lugares, meios diferentes. Constante é dado em prova, constante a gente não memoriza, constante a gente não decora. Vai estar lá bonitinha no dia da sua prova, tá bom? E esse D, logicamente, representa a distância entre as cargas. Duas cargas colocadas a 10 centímetros interagem de um jeito. Se a distância for de 5 metros, com certeza a interação vai ser de outro. É isso que a fórmula está narrando para a gente. Que a intensidade da força depende das cargas, depende do lugar onde elas estão e da distância entre elas. Tá bom?
Agora, olha só que bacana, você tem que tomar um cuidado. Tradicionalmente, essa constante K, ela é dada no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulomb ao quadrado. São as unidades da constante que determinam as unidades dos outros dados. Por exemplo, ó, a minha constante está fazendo referência a metro, o que quer dizer, então, que a distância na formulinha tem que entrar em metro. A minha constante faz referência à unidade de medida para carga chamada coulomb. Então, quer dizer que as cargas devem entrar na formulinha em coulomb. E esse é um dos maiores erros que a galera comete. Esquece de transformar as unidades de medida da maneira adequada para jogar na formulinha. Então, olha só que bacana. Queria que você lembrasse que quando você vê a linguagem milicoulomb, isso corresponde a 10 elevado a menos 3 coulombs. Quando você vê a linguagem microcoulomb, isso corresponde a 10 elevado a menos 6 coulombs. Quando você vê a linguagem nanocoulomb, isso corresponde a 10 elevado a menos 9. E também pode acontecer a linguagem picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12, tá bom? É legal você manter isso aí anotadinho em algum lugar para você sempre ficar em alerta. Bom, agora tem uma clássica das questões, né, que é muito interessante, associa a fórmula com a ideia matemática. A formulinha da lei de Coulomb, se você analisar direitinho, mantendo o numerador, né, que está aqui destacado em vermelho, todo mundo constante, nota que a força e a distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Geralmente você vai pegar questões assim, ó, duas cargas elétricas estão a uma distância de 10 centímetros. Se dobrarmos a distância entre as cargas, repara que ele manteve as cargas, manteve o mesmo lugar, então quer dizer que a constante e as cargas são iguais, o que ele modificou foi apenas a distância. E quando você faz isso, você muda o valor da intensidade da força. E aí muitas questões vão perguntar para você qual é essa relação entre força e distância. E a regra é essa. Força e distância, nesse caso, mantendo K, Q e Qzinho, todo mundo constante, força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Sabe o que isso significa? Completa comigo aí a tabelinha para você tentar entender. Por exemplo, se nós tivermos uma força F associada a uma distância D, e se por um acaso a gente dobrar, multiplicar a distância D, para ela ficar 2D, então a minha força ela vai diminuir, né? Afinal de contas, a distância aumentou. Mas diminui quanto? Ela sempre diminui, né? Fica dividida nesse caso, pelo que aconteceu com a distância só que ao quadrado. Dobrei a distância, então a força fica dividida por 2 ao quadrado. Então a força vai ficar F sobre 4. Legal? Agora vamos lá, hein? Peguei a distância e multipliquei por 3. Se eu multiplicar a distância por 3, sabe o que acontece com a força? A força fica dividida por 3 ao quadrado. Aí, 3 ao quadrado é 9, então ela ficaria F sobre 9 para uma distância 3D. Então essa é a jogada. A força e a distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Isso é muito importante, vai te ajudar a resolver muitas questões. E para fechar aqui a nossa brincadeira, eu quero te apresentar, né, o que muitas questões também propõem, que é a força resultante. Falou em força, você tem que lembrar que é uma grandeza vetorial. Falou em força resultante, basicamente eu estou te pedindo o vetor força resultante. E para a gente fazer a análise vetorial, você tem que tomar alguns cuidados. Deixa eu te dar um exemplo, olha só. Vamos imaginar que aqui eu tenho 3 cargas elétricas, tá? Aí, geralmente as questões falam cargas pontiformes. É para dizer que é como se fossem pontinhos, forma de ponto, tamanho, as dimensões, né, o formato não é relevante. É isso que quer dizer. E aí tá aqui as 3 carguinhas. Uma positiva, uma negativa e uma positiva. Aí ele vai sempre te pedir um alvo. Ele vai mandar você analisar uma dessas cargas. Olha, tá vendo essa carga negativa? Qual a força resultante que atua nela? Para você determinar isso, o que você vai fazer? Olha só que legal. Pensa sempre de 2 em 2. O que esta positiva faz com essa negativa? Atrai. Desenha uma flechinha indicando força de atração. O que essa outra positiva faz com essa negativa? Sempre pensando de 2 em 2, viu? Pensei primeiro nessa positiva e essa negativa, e agora na positiva e negativa aqui, ó.
que essa positiva faz com a negativa? Também atrai. Claro que o desenho das flechinhas tem que ser proporcional à intensidade das forças, né? Se essa é mais carguda, ela tende a atrair mais. Se essa é mais carguda, ela tende a atrair mais. Também temos que analisar o contexto da distância, das cargas, tudo mais, tá bom? Lembra disso. Tá, professor, então agora eu desenhei essas duas forças. E aí? E aí que nós vamos obter a força resultante fazendo a regra do paralelogramo para vetores, não é assim? A gente traça linhas paralelas aos dois vetores, criando um quadrilátero, e aí a gente desenha a força resultante como sendo a diagonal deste quadrilátero. Pronto, desenhei a força resultante que atua na partícula negativa, tá bom? Galera, agora é claro continuar os seus estudos, fazendo o máximo de questões que der. Valeu!